seja na rua, no cubico. Pra toda a família uma nova visão. 100.5, nova sintonia tá contigo. Seja na rua, no cubico. Pra toda a família uma nova visão. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. Sintoniza a Rádio Urbana 100.5. 100.5 Rádio Urbana. Uma nova visão de rádio. Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Olá, olá, muito boa tarde, caros telenautas e caros teleouvintes, caros espectadores da Rádio Urbana. Muito obrigado mais uma vez pela vossa maravilhosa companhia neste sábado. Muito obrigado por continuarem conosco ao longo desse tempo em que temos feito o Ciência Aberta. E quero começar cumprimentando, em primeiro lugar, os meus colegas que sempre estão cá a fazer a assistência técnica e garantem que o programa aconteça. Luquenio e Raquel, muito boa tarde. Bom, ninguém vos vê, mas sabemos que o programa existe porque vocês estão aí do outro lado. Hoje temos aqui conosco um convidado mais do que especial, extremamente experiente. Vamos aproveitar, sugar o que pudermos dessa experiência. Experiência no campo da ciência em Angola, da produção de ciência, da qualificação do ensino superior em Angola. Dr. Carlos Yoba. Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ok. Nós aqui estamos altamente privilegiados, nos sentimos privilegiados por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. E queria começar, nós sempre começamos o programa por apresentar os nossos convidados, mas fazemos uma outra coisa. Pedimos que o convidado se apresente em primeiro lugar. Damos essa liberdade ao convidado. Então, gostaria de pedir que o Dr. Yoba, por favor, se apresentasse. Ora bem, às vezes é uma tarefa difícil, né? Há uma autoapresentação, mas pronto, de uma ou de outra maneira temos que fazê-lo. Carlos Yoba, o nome completo é Carlos Pedro Claver Yoba. Natural de Cabinda, formado em Psicologia no ICE de Huila. Depois disso, formado com um mestrado em Educação pelo Instituto Superior José Varona, em Cuba. E o doutoramento também em Cuba pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas. Ao longo da vida, eu fui desenvolvendo uma série de ações ou de atividades, começando pelo ICE de Luanda, portanto, estou a falar de 1987, por aí, com o ICE de Luanda, durante um tempo. Depois fui para Cuba fazer a representação das escolas angolanas na Ilha da Juventude. Durou seu tempo. Voltei para o ICE de Luanda, fiquei somente um ano e depois fui para Cabinda, onde fiquei cerca de 10 anos. De Cabinda, fui para o extremo leste. Essa é uma viagem pelo país. Fui para o extremo leste, onde estive vinculado na formação, institucionalização da Universidade Luís Anconde, primeiro como pró-reitor para a cooperação e depois como reitor. Essa última missão terminei há cerca de 2 anos, um ano, por assim dizer. Em 2022 saí e pronto, estou por aqui fazendo algumas coisas. Aquilo que eu gosto de fazer, ligado ao ensino superior, e neste momento ocupo-me como decano da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Oscar Ribas. Muito obrigado, doutor. Eu ia começar por explorar um bocadinho mesmo essa sua experiência com o ensino superior, mas primeiro com uma pergunta para provocar-lhe. Tem uma estrada longa em relação ao ensino superior e a minha pergunta seria: temos de facto ensino superior em Angola? Bom, eu considero que ele existe. Ele existe, entretanto, em constante transformação. Há marcos que eu considero como marcos extremamente importantes das viragens
do ensino superior em Angola. Por exemplo, vou pegar a penúltima até, em 2009. Em 2009 foi a formalização, a abertura do ensino superior pelo país. Teria sido um erro, não um erro, pronto, são questões que muitas vezes as metodologias definem. E a última alteração no ensino superior foi exatamente agora em 2020. Em 2020, acabando com as regiões que surgiram em 2009 e voltando para praticamente instituições definidamente provinciais. Assim que nós vimos o surgimento de outras instituições, e eu destaco aqui a Universidade de Luanda, a Universidade do Namibe e a Universidade Rainha Gingambande. Portanto, todos estes mecanismos, todas essas atitudes são conducentes ao surgimento, por um lado, a consolidação e reorganização do ensino superior em Angola. Mas a pergunta é bastante ampla. Isto em termos de estruturação organizacional. Mas vamos depois verificar aquilo que pode ser os corpos, ou que podem ser os corpos funcionais. E começamos sempre pelo corpo docente, que ainda é exíguo em número, em qualidade e em categorias. Passamos para o corpo discente, que geralmente é o mais numeroso, é o que faz a vida da instituição. Este não falta, porque todos os dias nascem crianças, todos os dias terminam jovens o ensino médio, portanto, é uma fonte de alimentação para o ensino superior e isso nunca falta. E depois o corpo o trabalhador não docente. Este existe, mas com algumas limitações também, em termos de preparação técnica. Quando nós falamos em superação no ensino superior, estamos a falar dos professores. Raramente se olha para o administrativo, que é aquele que assegura o funcionamento da instituição. E depois vem um problema que é secular, as infraestruturas. Eu uma vez disse, e fui apedrejado, passo o termo, eu disse que não se pode falar do ensino superior quando este ensino superior está instalado em instalações ou instituições para o ensino geral, o ensino de base. Naquele momento ainda se chamava-se ensino de base genericamente. As pessoas não entenderam o alcance das minhas palavras, porque pensaram que eu estava contra uma organização. Mas, na verdade, se nós formos andar pelo país, as nossas instituições de ensino superior funcionam em instalações que não são do ensino superior. Não são pertença, nem sequer estão estruturadas para o ensino superior. Então, levamos uma vida de adaptações. Parte parede, abre janela, e então isso também descredibiliza o ensino superior. Mas pronto, são elementos que muitos de nós, quando temos a oportunidade de discutir, vamos dando algumas opiniões para poder assegurar um melhor funcionamento do ensino superior e a sua existência, que é exatamente a pergunta que me faz. Se existe ou não existe. Ele vai existindo. Ele vai existindo. Então, aproveitando essas provocações, com todos esses elementos que o magnífico que o doutor Yoba coloca, surge uma outra questão que é o debate sobre a qualidade. Que qualidade é essa que se produz nessas condições? Bom, as condições, naturalmente, que não te oferecem grande qualidade. Mas aqui também devemos responsabilizar ou repartir a responsabilidade. Há uma responsabilidade institucional, tanto que começa do próprio executivo e que passa pelo departamento ministerial, que atende à área, e depois vai descendo para as instituições. Nas instituições, porque as instituições acabam recebendo como que se fossem pacotes a partir de cima para poder garantir a superação dos seus quadros.
E nem sempre é possível. É verdade que o INAB, na base da política do Estado, do Executivo, para a superação dos quadros, tem estado a oferecer bolsas para a formação de superação, a nível de mestrado, especializações e doutoramentos. Mas eu acho que as instituições deviam contar com um instrumento interno capaz de regular isso. Por que sucede? Há o anúncio ao edital das bolsas e todo mundo quer ir, porque todo mundo quer se formar. Então temos dificuldades de controlar este elemento que, digamos assim, que articula. Porque se todos forem, a instituição corre riscos em termos de corpo docente que pode trabalhar e também quando às vezes está ligado ao corpo administrativo também acaba tendo essa afetação, essa afetação. Mas de uma ou de outra maneira, a qualidade, cada um de nós também tem que se preocupar. E aí a outra parte, que é exatamente a parte do nós, docentes. Cada um de nós deve preocupar-se em, digamos assim, na autossuperação. Deve preocupar-se em ir ao encontro da formação, da superação. Porque se nós, cada um de nós, não tiver esse papel, não exercer esse papel, não podemos esperar simplesmente que o Executivo faça e que o Ministério também faça. Dentro da instituição, creio eu, que é possível criar-se um sistema organizativo capaz de assegurar exatamente a superação dos quadros em busca da qualidade. Agora está em funcionamento a avaliação do desempenho docente. E aquilo que eu noto neste momento, acabamos descobrindo algumas debilidades do nosso próprio corpo docente e agora o corpo docente começa a ter preocupação porque os resultados da avaliação de desempenho vão condicionar todo um conjunto de oportunidades que o corpo docente pode ter ao longo da sua carreira. Portanto, ali, creio que há, por um lado, um estímulo para melhorar a qualidade e, por outro lado, surge o interesse por parte do próprio corpo docente no sentido de melhorar a sua performance e para garantir a qualidade. Garantir a qualidade. Então, aí vem uma outra questão, pensando sobre essa questão da qualidade, que é a qualidade do corpo docente mesmo. E a minha pergunta é muito específica. Como é que estamos em termos... Como é que esse corpo docente está em termos de produção científica? Estou a perguntar, pensando na experiência que o Dr. Carlos tem de gestão de uma instituição de ensino superior. Então, qual era a experiência, o que é que pude observar em relação a isso? Estamos a produzir ciência nas nossas universidades? Alguns vão fazendo alguma coisa. Alguns. E lá está o tal eterno problema de motivação. Sim. Muitas vezes nós não estamos motivados a fazer ou não sabemos fazer. E quando não sabemos fazer e não vamos ao encontro, não vamos à procura dessa aprendizagem, naturalmente que não saímos da estaca zero. Daí não saímos, não nos mexemos. Tenho indicações de alguns professores que têm estado a produzir. Escrevem, publicam. E isto é interessante. E eu estimulo, aproveito também. Aliás, quando se tem essa oportunidade de estar com alguns dos colegas, eu estimulo que produzam. A minha experiência estando na LOES, onde, digamos assim, estive um bom tempo na gestão da instituição, nós conseguimos criar uma revista a nível da universidade, criamos uma editora a nível da universidade, criamos, tanto estou a falar de elementos que estavam concentrados na reitoria. Tanto a editora, o Centro de Investigação e Desenvolvimento Social e a revista Itinerários. Conseguimos depois, a nível da Lunda Sul, tanto na escola, na altura ainda era a Escola Superior Pedagógica, Politécnica, criar a revista Colongres, uma revista eletrônica.
Esses elementos serviram de, digamos assim, de estímulo a alguns professores. Escreveram artigos, publicamos artigos, alguns números da revista. A editora publicou livros de quadros não só da própria universidade, publicou livros de outros quadros, de outras instituições, no caso até da Universidade 11 de Novembro. Publicamos um livro de um procurador que está no BIE, e publicamos, se não me falha a memória, um outro livro que não me vem agora à mente, de um outro quadro que não era pertença da universidade. Internamente, produzimos sim, publicamos, e pronto, obriga-me praticamente a dizer que alguns livros até são meus, foram publicados pela editora, numa estreita colaboração que eu conheço bem o Márcio Ndolo, que conhece bem, foi um dos elementos ligados digamos, à editora, e fizemos alguma coisa. Agora, é necessário que as pessoas não parem por aí. Não podem colocar os poucos que produziram, que sirvam de exemplo para outros colegas, e que estes poucos que produziram também procurem manter a produção. Falando em outros que produzem, falando sobretudo da produção do Dr. Yoba, há, entre várias produções, há um artigo que tem relação com um livro também que escreve a respeito, que é a participação, o exercício da profissão versus a formação universitária. Um livro que eu acho interessante, o artigo também é muito interessante, porque discute um pouco o que esperar do professor, principalmente do professor universitário. Sim. E lembro que o doutor faz menção a alguns vícios dentro do ensino, dentro da profissão, e que acabam contaminando as nossas instituições. E eu gostaria que falasse um pouco sobre esse trabalho. Ora, este livro é um livro que eu escrevo com o Chocolate, Francisco Chocolate. E é resultado do seu trabalho de fim de curso. Eu fui o orientador, fui professor e orientador dele. E quando defendeu, como sempre, às vezes há sempre um bichinho cá dentro. Disse, mas este livro ficar só assim, aliás, este trabalho ficar só assim. Então convenci o jovem a trabalharmos nele, no trabalho de fim de curso, e produzir o livro. Nós temos um problema que é exatamente, ou que está vinculado à orientação profissional. Será que, foi uma pergunta de partida que não me recordo agora se está mesmo expresso no livro, mas a ideia foi essa. Para que formamos os quadros nos ICEDs? Porque ele é o resultado do ICED. Exato. Pois, então generalizo a pergunta e fui discutindo isso com muitas pessoas. Será que os quadros formados no ICED, primeiro, estão lá para se formar como professores? E segundo, onde é que eles ficam? Estavam estimulados a ser professores? Estavam motivados a ser professores? Ou só foram lá como, digamos, uma mera ocupação? E, na verdade, os resultados não foram... Muito bons. Ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor. Então, são daquelas respostas caricatas de que era a última oportunidade que tinha, a última chance que tinha, não tinha outra oportunidade, coisas do género. Então, o livro é uma reflexão da essência, porque a mim me parece que fomos perdendo a essência do ICED, como tal, uma instituição. E ao perdermos essa essência, nós temos quadros que estão a ser formados no ICED, mas que ou são militares, ou são jornalistas, ou são mecânicos, outra coisa qualquer que não é ser professor. E eu digo que a profissão do professor, aliás, o próprio conceito de professor, se formos atrás, buscar a sua epistemologia, vamos ver que é um prof, professar. E isso é preciso encarnar. Eu uso sempre a expressão, é preciso personalizar o conceito. Porque se nós não personalizamos o conceito, então estamos lá, nos formamos e não estamos em condições de exercer a profissão.
Eu estimulo que quem está na carreira docente, quem quer ser professor, que se sinta efetivamente professor. Porque se o sujeito que está lá não se sente professor, então está lá como se fosse um outro turista qualquer. E há um elemento importante nisso. O médico, quem lhe forma, é um professor. O engenheiro, quem lhe forma, é um professor. Ele até pode ser engenheiro de formação, mas a partir do momento em que ele está do outro lado da sala, uma outra posição, é professor. E ali vem o eterno problema, a valorização do professor. O doutor não acha que a valorização ou a falta de valorização do professor, olhando para essa dificuldade que é muita gente é professor porque foi a última opção. Então a falta de valorização não é um pouco culpa nossa, nós profissionais. Eu acho que temos a nossa culpa no cartório. Nós devíamos estar melhor estruturados, organizados, no sentido de manifestar as nossas reais necessidades como profissionais e, junto das estruturas de direito, fazer sentir qual é o verdadeiro papel do professor. Eu, às vezes, digo assim, que há pessoas que parecem que não percebem ou não querem perceber qual é o real papel do professor. É preciso assignar-lhe esse papel, mas nós também devemos defender esse nosso papel. Devemos demonstrar com capacidade e resiliência qual é o nosso real papel. Porque se nós não formos capazes de manifestar isso, de demonstrar isso, também quem está do outro lado da barricada é a mesma coisa que nada, né? Não lhe toca, não tem sensibilidade para tal. Há uma discussão que tenho participado hoje com frequência nas instituições e nos ambientes com outros professores, que diz respeito a uma coisa que o doutor já tinha levantado, que é a questão da avaliação do desempenho, que nos obriga a pensar, a repensar esse papel, olhando para, primeiro, os 3 pilares do ensino superior, ensino, investigação e extensão, e depois para aquele 4º pilar, que é o da gestão. E o desafio é, para aqueles que são professores apenas a part-time, eu fui contratado para dar aulas apenas. Eu não fui contratado para fazer investigação, não fui contratado para fazer extensão. Como lidar com esse problema? Porque uma universidade que só tem dadores de aulas, ou lembrando aqui o doutor Ima que dizia doadores de aulas, uma universidade que só tem doadores de aulas não vai a lugar nenhum. O que fazer diante disso? Bom, vem ao de cima um conjunto de limitações, né? Nós não temos corpo docente suficiente, efetivo. Mas também é um problema de consciência. É um problema de consciência, porque o professor que é colaborador, é a expressão que se usa, ou part-time, também deve fazer jus àquilo que vai fazer numa sala de aulas, numa instituição. Isso não impede que ele faça investigação, porque ele não está só a usar o pilar ensino. Ele, como professor, deve efetivamente sentir isso. Portanto, pode ser, se é que se pode usar a expressão, num nível mais inferior relativamente ao efetivo, mas que de uma ou de outra maneira deve manifestar isso. Então, o professor colaborador, o part-time, vai dar aulas, não investiga, não prepara materiais. Essa é outra questão que nós temos com os nossos colaboradores, nossos colegas. Qual é o nível de preparação do material que eles fazem? Que material produzem? E qual é mesmo o nível desse material? Será que está com um material de 2010 até hoje, que estamos em 2023? Portanto, é preciso produzir. É um problema de consciência. O professor é colaborador, sim senhor, mas não está livre do pilar investigação e até mesmo o pilar extensão. O pilar extensão. Temos professores formados em várias áreas e essas áreas podem ir ou podem servir de elementos de extensão. Então não pode morrer, passo o termo, simplesmente em dador de aulas, como diz o Ima Passo. E aí vem a pergunta, e como fazer isso? Como estimular esses professores a mudarem a sua consciência para estarem mais ligados à investigação, por exemplo? Olha, o doutor tem uma experiência cubana. E eu pego muito nessa experiência cubana. É
é um problema de atividades metodológicas. A carência leva-nos a ter um professor por cadeira, por assim dizer. Então temos dificuldades. Quer dizer, ele é o dono da cadeira, né? Nós ouvimos isso muitas vezes. Eu sou o dono da cadeira tal. Pronto, ele é o dono porque ele está lá sozinho. Mas atividades metodológicas podem ser realizadas de forma transversal. Em vez de ser vertical, que seriam o conjunto de professores da cadeira de contabilidade ou o conjunto de professores da cadeira de psicologia geral, mas sim fazermos uma atividade metodológica de forma horizontal. Quer dizer, são vários professores de diferentes cadeiras que podem sentar-se no sentido de discutir a organização metodológica, porque a metodologia é transversal. É transversal. Qualquer um pode falar da metodologia, a organização dos seus conteúdos, compartilhar essa experiência com outro colega de uma outra cadeira qualquer. E a partir dali, nós vencermos essa barreira que separa entre o ensino e a investigação e a extensão dentro do nosso colega que é simplesmente colaborador. Bem, passo o termo simplesmente, né? Bem, isso que eu queria dizer, mas pronto, que é colaborador. Colaborador. É colaborador. Por falar em vencer barreiras, o trabalho, a pesquisa que o doutor faz no doutoramento tem muito essa característica de vencer barreiras. Fala lá da orientação vocacional e profissional, perdão, orientação profissional e vocacional. E discute isso como uma estratégia também para promover o desenvolvimento. E a minha pergunta que elementos o doutor encontrou nessa pesquisa que lhe chamaram a atenção? Bom, nós continuamos a encontrar as dificuldades em termos de posicionamento dos candidatos ao ensino superior, em termos de opções. Esse continua a ser um elemento. Entretanto, neste trabalho, que depois foi produzido em livro, com a professora Zulema, que foi a minha orientadora de doutoramento, nós deixamos um conjunto de exercícios. Para não ser simplesmente um livro teórico, nós deixamos algum exercício. E este livro, qualquer pessoa, qualquer técnico que o lê, pode efetivamente encontrar um conjunto de exercícios que permitem, não vamos dizer que ele é um expert de orientação, mas que permitem perceber o processo de orientação profissional e até ajudar quem estiver à sua volta, entende? Sem qualquer procedimento metodológico elevado, mas que é possível perceber estes elementos e servir de bússola, de guia para alguém que necessite. Inclusive os nossos professores universitários. Inclusive. Aliás, quando nós o fizemos exatamente a pensar no nosso seio. Exato. No nosso seio. Então, preparando o professor universitário, ele está em condições de preparar os seus alunos, Exato. adestrá-los, né? E também servir de elo de ligação com a própria comunidade onde ele estiver. Então, acho que nesse sentido, se calhar podemos ainda tirar mais proveito dessa pesquisa. Sim, ela ainda existe, é atual. Sim, sim, sim. É atual, é uma obra que está aí atualizada ainda. Estamos a ver se conseguimos buscar outros elementos, talvez para produzir a outro nível, Sim, sim. mas que ela é viável, e quem estiver disponível, que pretender, aliás, nós ainda temos alguns exemplares que poderemos dispor. Não há problema. Há aqui ouvintes ou telenautas que estão a mandar mensagens, pelo menos estão a mandar mensagens para mim. Eu não tenho muita prática para ler, mas depois eu vou tentar. E vou ver se tem alguma. Opa, desculpa. Ver se eu consigo ver as perguntas, mas para dizer a quem nos assiste que podem escrever as perguntas nos comentários. E vamos tentar ler as perguntas que querem colocar. Então, deixa-me ver se encontro aqui. Bom, então podem escrever as perguntas, por favor, e nós vamos tentar responder. É melhor escreverem mesmo no chat, que aí fica muito mais fácil depois encontrarmos. Durante a pandemia,
Peço desculpas por esse retorno às Não, redes, não, mas não. isso Aliás, faz parte da o dinâmica do programa em programa. direto, Exatamente. como os especialistas Pois. dizem, tem suas coisas. E o debate aqui no estúdio muitas vezes tem sido esse. Os jovens dizem, professor Felizardo, precisa de olhar para as redes. Pronto, então, enquanto esperamos as perguntas, durante a pandemia, o doutor também publicou um artigo em que discutia a questão da família, a participação da família, e que foi publicado na revista da Escola Superior Pedagógica do Bengo. E também gostaria que comentasse um pouco sobre esse trabalho também. Professor, eu acho que a pandemia trouxe uma reviravolta organizacional, uma reviravolta no sentido de uso dos recursos técnicos e tecnológicos. E então, nós vivemos uma experiência forte, foi violento, confinar as pessoas em casa, e durante a pandemia, durante aquele período mesmo fechado, e foi difícil para qualquer um de nós que viveu essa situação. Então, o suporte é a família. Para nós, que somos dois autores, foi o reencontro com a família. Nós levamos, enquanto fora da pandemia, levamos uma vida de muito movimento, muito agitada, e quase que nunca temos momentos familiares. Mas a pandemia levou-nos para a família. Levou-nos para a família. E aí vemos qual é o papel da família na educação. É essa a oportunidade que houve de os pais dialogarem com os filhos, dos filhos procurarem saber de que se ocupam verdadeiramente os pais, quais são os mecanismos ou o que pretendem na transformação da própria família e o que depois sai da família para a própria sociedade. E então foi um trabalho interessante, pronto, discutimos aí alguns conceitos, e até o conceito fundamental é exatamente a família. Portanto, o conceito fundamental é a família. Procuramos, se a memória não me falha, vincular também com a escola. A escola, qual é a relação família-escola, e sabemos que são dois elementos extremamente importantes na educação das crianças ou dos jovens. A família é um ponto de partida, tem uma estrutura que garante uma articulação social. A escola como tal tem um outro nível de estruturação, tanto num outro nível de organização, uma metodologia, e estamos a falar dos elementos formais. Enquanto a família funciona um pouco mais de modo informal, não há uma metodologia. Aliás, a família não tem uma metodologia de transmissão do conhecimento, é uma vivência, é uma transmissão de experiência, ao passo que a escola tem isso estruturado de tal modo e até doseado em função dos objetivos que se pretende alcançar e em função da estrutura mental de quem recebe o ensinamento. Mas a pandemia Covid trouxe para nós um elemento extremamente importante, que é exatamente a capacidade de criar. Há uma história que vou ser breve. Nós só descobrimos, parece-me que só descobrimos as tecnologias na pandemia. Eu estou a falar de um exemplo de 2003, 2004. Faço parte de uma delegação do professor João Tete, enquanto reitor da Universidade Agostinho Neto. Fomos a Brazzaville. E durante essa visita, nós assistimos à defesa de uma tese de doutoramento sobre a fraude acadêmica. E nisso, constatamos que os intervenientes não estavam todos na mesma sala. Estavam em Toronto, estavam em Bangui, estavam em Brazzaville. E quer dizer que as teleconferências, já em 2000, nos anos 2000 mesmo, no começar de 2000, já existiam. E nós, quando é que trouxemos a experiência, pelo menos até para defender dissertações? Foi agora na pandemia. Exato. Na pandemia. E houve resistência das pessoas. Por um lado, a nossa própria estrutura mental do executivo,
não estava preparada. Daí, digamos assim que a Assembleia veio atrás para resolver esse problema em termos de legislação. Sim. Porque a Assembleia depois sentiu-se obrigada a resolver um problema. Estava-se a usar as teleconferências, mas não estavam regulamentadas, não estavam legalizadas. Então veio atrás. E isso, para mim, a pandemia serviu de um elemento impulsor na transformação e no uso das TICs. E valeu a pena. Estamos agora mais conectados. Podemos falar a qualquer hora com elementos em pontos geográficos completamente distintos, distantes, inclusive, e resolvermos aqueles problemas que resolvemos ao longo da obrigação presente. Valeu a pena. Conseguimos exatamente e desenvolver as tecnologias. E que outras transformações, doutora, acha que ainda vão acontecer como resultado da introdução da pandemia ou como resultado desses novos tempos na educação? E sobretudo na educação em Angola e mais especificamente no ensino superior. Um outro elemento que agora vem à superfície. O ensino à distância. O ensino à distância. Ou agora fica na moda ensino não presencial. É um termo mais simpático. Um ensino não presencial. Depois de se aprovar a legislação, não tens outra alternativa. Agora toca a bola para frente, como diz o brasileiro. Temos que aproveitar essas tecnologias para garantir a superação de professores, para garantir uma melhor preparação dos nossos quadros, porque a preparação vai com os seminários, workshops, os congressos, as conferências. Há limitações em termos presenciais, mas as pessoas podem estar onde estiverem e participar. Então, vamos melhorando a nossa capacidade como quadros, e isso obriga que os especialistas nas tecnologias também melhorem vou repetir a expressão, né? As tecnologias. As tecnologias. Sim, tem que melhorar. Por quê? Porque cada dia que passa há maior exigência. Os telefones de hoje já não são os telefones de há cerca de 15, 20 anos. A inteligência que tenha. Ali, olha, veio-me agora a expressão, vamos para a inteligência artificial. E todos nós temos que aprender a ser inteligentes artificiais. Exato. Então, as tecnologias vão ter que avançar. Tem que avançar. Então, não tem receio que esse processo de transformação tecnológica se torne um problema no nosso contexto, considerando, primeiro, aquele problema que discutimos lá atrás dos professores que têm algum dos problemas que têm, e depois a outra questão é se há um problema de orientação, inclusive profissional dos professores, também há um problema de orientação vocacional dos jovens. Então, o doutor não tem um certo receio que essa tecnologia, em alguns casos, acaba por nos desorientar mais ainda? Não, nós é que devemos ter capacidade de reorientação. Aqui é reorientação. Não podemos ceder, não podemos aceitar que as tecnologias criem em nós uma desorganização ou uma desorientação. E também, eu fiz essa pergunta a um reitor, parece que foi o reitor da Universidade do Minho, se não me falha a memória, que as tecnologias, será que as tecnologias não, nós, os professores, não corremos o risco de sermos substituídos pelas tecnologias? Ele dizia, não, mas quem elabora as tecnologias é o homem. Portanto, nós como professores não devemos ter receio, não devemos ter medo, antes pelo contrário, adestrarmos-nos, prepararmos-nos para aproveitar as tecnologias e fazer uso racional das mesmas. Porque isto depois traz consigo o livro eletrónico e o livro físico. Sim. O livro eletrónico e o livro físico. Estamos a correr risco de que o livro eletrônico substitua totalmente o livro físico? Não, nós vamos caminhar de forma combinada. A ciência, a tecnologia permite a evolução, mas, entretanto, a própria ciência e tecnologia deve garantir a produção de obras físicas para que possamos usufruir delas.
Porque no nosso contexto, nós não podemos falar a comunicação nos municípios lá do fundo, do Dirico, não sei aonde. Não chegam, ainda não chegam. Nós ainda temos dificuldades de comunicação, a internet. Não é usual em todas as sedes municipais. Temos dificuldades. Então não posso dizer que aqueles alunos tenham simplesmente livros eletrônicos. O telefone que um aluno que esteja lá no município mais recôndito não é o mesmo que o telefone, não é o mesmo telefone que o aluno que está aqui na urbe usa. Aquele aluno, aquela criança, ainda está a usar o telefone simplesmente para alô, pai, estás bem? Mãe, estás bem? Mas o aluno que está aqui na urbe, os próprios professores já criam neles digamos assim, a mentalidade do uso das tecnologias. Os grupos do WhatsApp, os nossos filhos. O grupo do WhatsApp, grupo da turma. Então, as tecnologias trazem esse desenvolvimento também, não podemos descurar a presença do professor, a presença física do professor. As tecnologias trazem, sim senhor, alterações, ou movimentações, ou transformações, mas também não podemos, trazendo consigo o livro eletrônico, mas não podemos adormecer no livro eletrônico, porque o livro eletrônico não chega a todas as partes. Então, ainda persiste a necessidade do livro físico. Pronto, professor, estamos já a terminar o programa. Quase que não se termina, né? Isso está bom, isso está muito bom. Aí os técnicos Sim. a apreciarem. Apreciar. Sim, tenha bondade, professor. E antes sempre pedimos ao convidado que nos diga como acha que o seu trabalho tem contribuído para melhorar as condições, vamos assim dizer, do nosso país. Isso é uma autoavaliação. Mas pronto, de tal forma temos que dizer qualquer coisa. Professor, eu pessoalmente sinto-me bem em ser professor. Não era. Aí vem a tal história de orientação. Não era a minha intenção, porque eu tinha no bairro, eu tinha uma referência de um jovem adulto, né, mais velho que eu, e que era contabilista. Eu ouvia a conversa dele, que eles eram 2 amigos, ouvia as conversas, então eu também pensei em ser contabilista. De tal forma que eu tenho um curso geral de comércio, nos anos 73, 74. Mas, por qualquer razão, fui parar para o pré-universitário pedagógico, no Lubango, e ia para fazer o inglês. Para o CED, quando eu estou a entrar para o CED, ia fazer o inglês. Há uma professora Irma da Cunha, que encontro na secretaria, que era psicóloga, e acabou convencendo, numa boa conversa, ir fazer psicologia. Daí é que eu faço psicologia no CED. Qual é a minha contribuição? Bem, professor, a minha carreira profissional, que dura aí seus quase 40 anos, muitos passaram pelas minhas mãos, como se diz. Formei muitos quadros, licenciados, formei mestres já e já formei doutores. Por mim, passaram elementos que são responsáveis a nível das instituições de ensino superior, tanto vice-reitores, até esse nível, diretores de escolas, responsáveis de instituições. Eu acho que esse é o meu contributo. E quando tenho a oportunidade de estar com essas pessoas, sinto-me valorizado quando me chamam professor. Professor Ioba, eu sinto-me bem. E às vezes as pessoas estão à volta, depois veem, este senhor chama professora, e com respeito, com reconhecimento. Então é este o meu processo de retroalimentação. Sinto-me bem, formei os que formei, muitos deles são meus colegas neste momento, e isto é regozijante. Portanto, encorajo, porque eu já estou às portas de saída. Já estou às portas de saída. Encorajo essa juventude
que continuam a ser persistentes. Estaremos deste lado para os conselhos, vamos usar a própria expressão, para a orientação. Orientação. Portanto, sinto-me bem, obrigado por estarem aí, por me terem aturado, e estarei disponível enquanto tiver vida, enquanto tiver lucidez, enquanto tiver capacidade. Muito obrigado. Ah, Dr. desculpa. Yoba. Sim. Recordo-me que o professor, pronto, talvez não seria o melhor momento, o conhecimento que tem de mim, da relação que temos, ao longo do tempo, desde que nos conhecemos, andamos pela academia, a revista, Exato. a organização das conferências sobre a extensão universitária. Quer dizer, também quero manifestar o meu profundo agradecimento por me ter proporcionado essa oportunidade para fazer aqui sei lá, se é um resumo daquilo que fui fazendo ao longo do tempo. E felicito a iniciativa. O professor também é uma pessoa sagaz, uma pessoa persistente e vou usar a expressão resiliente. Então, te desejo saúde, que Muito a sua obrigado, família professor. também lhe apoie, continue lhe apoiando, e a sua carreira profissional que sirva de uma pista para continuar os desafios que tem estado sempre a traçar. Muito obrigado, Dr. Yoba. Tivemos bons mestres. Obrigado. Temos tido bons mestres. Então, eu vou agradecer, mais uma vez eu vou agradecer ao Dr. Yoba Obrigado. por ter vindo cá conversar conosco. Foi um prazer conversar com o Dr. Yoba, que eu conheci já há muito tempo, quando eu ainda era estudante também. Então, tive o tempo de conhecê-lo nas vestes de estudante e agora também já circulando um pouco pela universidade. Então, foi um prazer poder conversar com o Dr. Yoba hoje. Obrigado. Luquênio e Raquel, muito obrigado, como sempre, pela vossa companhia. E aos nossos ouvintes e telenautas, até o próximo sábado, até o próximo Ciência Aberta. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.